Olá, seja bem-vindo ao canal Nada Trivial. Hoje é quinta-feira e é dia de Turma do Fundão, nosso quadro aqui do Nada Trivial que tenta se aprofundar na interação entre neurociência e educação, levando essas informações para o ambiente educacional de uma forma geral. Esse quadro é um patrocínio da Educação Inédita, que é uma consultoria especializada em formação de professores, oficinas baseadas em neurociência, trabalho muito sério sobre inclusão nas escolas. E a Educação Inédita patrocina o Turma do Fundão aqui no canal Nada Trivial, para poder levar para você essas informações de neurociência aplicada à educação. O que eu separei para vocês hoje, para a gente conversar, é um tema que eu acho da maior importância, porque na medida em que os diagnósticos de déficit de atenção e hiperatividade, né, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, outros transtornos como o desafiador opositor, transtornos de processamento de linguagem, né, então transtornos de desenvolvimento de linguagem, e outras tantas demandas que a escola tem sobre rapidamente reconhecer quais são as dificuldades que os alunos têm em acompanhar o cotidiano da escola, o processo de aprendizagem, né? Esse avanço da neurociência em apoiar a educação nessas coisas tem o seu lado, vamos dizer assim, negativo. E eu queria tratar sobre ele um pouco a partir de um caso que eu acompanhei, que eu tive a oportunidade de acompanhar, e que eu acho que vai esclarecer o ponto que eu quero trazer. Que caso é esse? Era um casalzinho de gêmeos, né? Menininho e uma menina, com 6 anos de idade, que ao saírem da escolinha da educação infantil e serem admitidos no primeiro ano de uma escola convencional, acabaram indo para uma escola pequena. E essa escola pequena não tinha 2 salinhas de primeiro ano, tinha apenas uma salinha de primeiro ano. E ainda que tivesse sido, né, levantada a perspectiva de que isso não era muito positivo para os gêmeos estudarem na mesma turminha e tal, a mãe entendeu que isso era um mal menor diante do benefício que eles teriam em estudar naquela escola especificamente que ela havia escolhido, que ela havia entendido ser uma escola que era importante ali pela estrutura e tudo mais. Pois bem, o que aconteceu? A menina, que era uma menina ótima na escola, daquela que tinha um compromisso com a professorinha dela e fazia as atividades, era curiosa e prestativa, né? Aquela menina de 5, 6 aninhos, aderida à escola, gostando daquilo que estava acontecendo com ela ali, vai para essa escolinha com o irmão, que por sua vez era meio da pá virada, né? Aqueles moleque que moleque, né? Que pula, que corre, que sobe, que quebra, que faz, que acontece. E quando eles começaram, então, no primeiro aninho, o pessoal da escola reconheceu esse temperamento do menino e comentou com os pais, né? Que o menino estava com dificuldade de acompanhar a turminha, acompanhar a sala, porque não tinha parada, porque ele vivia pilhado, etc. E a solução que os pais deram para essa indisciplina do filho foi o maior tiro na culatra que poderia ser dado, né? Porque os pais chegaram na menina, que estava com a vidinha dela bem resolvida na escola, e disseram assim para ela: você é incrível, você é uma filha super prestativa, fofinha, que vai bem na escola, está tudo certo. Então você precisa ajudar seu irmão, porque seu irmão não está indo bem. E ele é muito bagunceiro, indisciplinado, não obedece. Então o que você vai fazer? Você vai cuidar do seu irmão pra gente. Você vai olhar ele na escola e vai contar para a mamãe e para o papai o que ele apronta lá na escola para a gente poder, né, intervir, para poder falar para ele e educá-lo. Então você vai nos ajudar nessa tarefa, tá bom? Muito bem. Passou um tempo, a menina fazendo a sua tarefinha, né? O que começou a acontecer? Ela parou de performar na escola. E ninguém associou o Lé com o Cré da história. Ela parou de performar. Até porque os professores não sabiam que ela tinha sido, né, condecorada como com a medalha da guardiã do irmão dela, né? E eles só perceberam que ela havia mudado de comportamento,
que ela estava desatenta, que ela estava mais indisciplinada, que ela não tinha mais aquele afã de resolver as coisinhas dela na escola. E aí ela foi levada para um neuropsicólogo. Na verdade, ela passou por uma triagem com vários profissionais, exatamente do jeito que deve ser feito, né? Uma equipe multidisciplinar. E os profissionais detectaram que, e o atendimento foi muito bem feito, perceberam que não havia ali um quadro de déficit de atenção clássico, nem de distúrbio de aprendizagem, que não parecia ter nenhum problema com aquela. E por que ela não estava performando na escola? Se nessa situação a gente tivesse caído na mão de um profissional de baixa qualificação, vamos dizer assim, de baixa experiência, ou tivesse caído na mão de um único profissional que fizesse um único teste ali e tal, e que por algum momento ele tivesse dúvida, como o relato que vinha da escola, era um relato muito contundente do quanto a menina era desatenta, do quanto que ela não estava performando, essa criança podia sair dali com um diagnóstico. E podia sair de lá com tratamento. Mas o que estava acontecendo, que é o tema que eu quero tratar com vocês aqui, é que muitas vezes eu atribuo demandas ou crio dinâmicas emocionais para uma criança que são tão densamente povoadas, né, de uma perspectiva dessa criança atender a necessidade dos seus pais e ser querida pelos seus pais, que isso passa a subtrair a atenção da criança. Ela passa a fazer quase que uma visão de túnel para conseguir fazer aquela performance que atende à demanda dos pais dela. Então, vamos contar essa história a partir da perspectiva da garota. Mudar, sentar um pouquinho, entrar um pouquinho na pele dela e entender qual foi a jornada que ela construiu. Porque ela começa essa história vivendo a vidinha dela. Mas ela tem um irmão que é da pá virada e que, por isso mesmo, acaba tendo muita atenção dos pais. Mesmo no cotidiano da casa. Porque ela tá boazinha fazendo as coisinhas dela e ele tá causando. Então, o que os pais fazem? Dão mais atenção para ele. É uma atenção por uma valência negativa, porque ele é indisciplinado? Ela não faz essa conta. Para ela, a conta que ela está fazendo é da atenção que ela divide com o irmão. E aí ela ganha uma oportunidade de ter um destaque na relação com os pais. E esse destaque, inclusive, com uma carga negativa para o irmão. Então, assim, meu irmão não vai bem, e eu tenho uma chance de me destacar diante dele aqui. Agora, ela está pensando tudo isso? Não. Ela está percebendo. Ela está sentindo. O pai e a mãe chamaram ela para conversar sozinha com eles. Olha só, o destaque. E dessa conversa, ela ganhou uma tarefa. E toda vez que ela quer falar sobre o comportamento do irmão, ela recebe atenção. Eles param de fazer o que eles estão fazendo para dar atenção para ela, para ouvir o relato dela sobre o irmão. Então, esta história do irmão na vida dela passou a ser a fonte de atenção que ela recebe dos pais. Logo, essa tarefa é a tarefa principal da vida dela. E ela vai para a escola com o objetivo de tomar conta do irmão dela. E para de performar na escola. E quase leva um diagnóstico. Então, ainda que, obviamente, nós não possamos negligenciar crianças que precisam de diagnóstico, suporte terapêutico, porque por muitas vezes a gente pode estar relegando essa criança a um insucesso escolar desnecessário. Um bom neuropsicólogo, um bom neuropediatra consegue fazer um ótimo diagnóstico e adotar a terapêutica adequada, que nem sempre é medicamentosa, né? Existem terapêuticas muito adequadas baseadas em terapia, em uma abordagem até de ludoterapia, uma abordagem ligada a uma terapia cognitivo-comportamental, para organizar o comportamento dessa criança e permitir que ela performe. Nem sempre você precisa dar remédio, mas às vezes até precisa e tudo bem. Porque uma criança que precisa ser medicada quando não é medicada, nós estamos inclusive furtando ela do direito de usar de todos os recursos necessários e disponíveis para que ela possa performar. Mas a gente não pode esquecer que a vida é muito mais complexa e muito mais dinâmica. E que nós vivemos tempos em que, especialmente os pais, estão desesperados para tentar dar conta
dessas demandas todas da vida de ser pai e de ser mãe, e ainda assim conseguir dar conta das suas próprias necessidades no século XXI. Então não está trivial, é nada trivial mesmo essa história. Só que nós precisamos, na hora de nos aproximarmos dessas histórias, termos uma visão mais ampla. E nesse sentido, a neurociência tem muito a contribuir. Porque essa dinâmica, por exemplo, da emoção e atenção, é muito bem explorada quando a gente estuda o cérebro. Existe uma região no cérebro que é o giro cingulado anterior, que é uma área, fica na parte mais anterior, na parte mais frontal do sistema límbico, muito próxima do córtex pré-frontal, portanto tem uma relação importante com o comportamento, mas ela é uma região emocional. E ela é uma das principais regiões responsáveis pela atenção sustentada. Então, olha só, a atenção sustentada, que é o prestar atenção, é reflexo da dimensão de onde está depositada a sua emocionalidade. Então, a gente tem atenção naquilo que nos prende emocionalmente. E essa minha garota, que era tudo menos uma criança com déficit de atenção e hiperatividade, poderia ter escorregado num diagnóstico e, quem sabe, ser muito mal orientada, e a família muito mal orientada para atender a necessidade dela, apenas porque ela era realmente muito atenta e ganhou uma tarefa que não era nem para a idade dela, nem para o momento dela, e muito menos para ela conseguir a atenção dos pais apenas por esse canal. Então, a gente precisa ter uma visão mais ampla. E quando o pessoal das ciências humanas, o pessoal da pedagogia, questiona o diagnóstico, questiona a abordagem, é necessário que esse fórum multidisciplinar ou interdisciplinar seja consolidado para que a gente não deixe passar circunstâncias que são até bem mais complexas do que apenas um diagnóstico. Porque para isso a gente vai precisar construir uma narrativa que enquadre todas as demandas e necessidades que essa criança apontou diante da sua história. E, na verdade, o pai e a mãe não tinham a intenção de colocar esse peso sobre ela, mas esse peso foi suficiente para fazer com que ela perdesse tempos na vida escolar dela. Mas é uma garota tremendamente esperta e já saiu correndo atrás do prejuízo. Então, é isso. Nada trivial, especialmente aqui na turma do Fundão. A gente se aprofunda nessa relação entre cérebro e educação, justamente para apoiar esses tempos tão desafiadores que o século XXI nos trouxe para o desenvolvimento humano. E você que curte essa conversa, não esquece de dar aquele like aqui no vídeo, compartilhar com as pessoas que você sabe que podem se interessar e se inscrever aqui no canal para que você, toda quinta-feira, receba um videozinho da Turma do Fundão ou você possa acompanhar os nossos vídeos diários sobre vários temas de neurociência básica e aplicada. E eu te espero no próximo. Um grande abraço e até lá.